Nos últimos 12 meses, a Bolsa Americana subiu mais de 20%, e isso trouxe um grande otimismo para todos os investidores. Mas agora, os dados da economia estão sugerindo que a situação não é tão boa quanto parecia, o que está levando suposições de que a Bolsa de Valores poderia estar cara e que haveria uma grande correção no mercado a vir. Os dados de inflação em março vieram acima do que era esperado, o que mudou a previsão para os cortes de juros, que agora vão demorar mais para acontecer. Mas será que realmente a Bolsa Americana tá cara e por isso ela deve ter uma grande queda nos próximos meses? Será que não tem mais nada barato pra gente comprar? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te trazer vários dados importantíssimos se você tá na dúvida se você deve investir agora ou não na Bolsa Americana. Se ela vai ter uma queda, se não vai ter, e eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais completos que você vai ver pra esse momento na Bolsa Americana. E que com certeza o que eu vou falar aqui pra vocês vai clarear muito a cabeça de vocês. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar curtido aqui embaixo, hein, que eu tô de olho. Antes de eu trazer alguns dados importantíssimos pra vocês, é legal a gente começar a entender como isso se tornou na situação que a gente tá hoje. Esse aqui é um pouquinho de dados de inflação, né, que a gente tem em linha azul, e taxa de juros, que tá aqui nesse gráfico mais cinza, referentes ao ano de 2020, 21, 22, 23 e 24. E o que a gente pode observar nesse cenário é que ali, em meados de 2020 e 21, a gente teve a inflação começando a subir nos Estados Unidos, batendo 9,1% ali em 2022, e a taxa de juros americana subindo ali no começo de 2022, batendo seus 5,5% ali em 2023, 2024. E essa inflação corrigindo bastante para baixo, né, caindo ali aos 3,5% que a gente tá vendo agora, por conta desse aumento de taxa de juros que reduz a inflação nos Estados Unidos. Só que qual que é o grande problema do curto prazo agora que a gente tá vendo em 2024, 2023? É que a gente teve essa queda da inflação, né, de acordo com o aumento de juros nos Estados Unidos, só que essa inflação, desde novembro do ano passado, de 2023, ela meio que não sai do lugar, né? Ela não consegue abaixar menos de 3%. Então, nos últimos 12 meses, a gente tá com uma inflação nos Estados Unidos em 3,5%. Em fevereiro tava 3,2%, em março 3,1%. Então, teve até um aumento desde o começo de 2024. E isso acaba se tornando um breve problema do curto prazo, já que as expectativas de diminuição de taxa de juros começam a se postergar mais pra frente, porque o Fed não vai diminuir a taxa de juros enquanto ele vê a inflação cair para patamar de 2%. Só para vocês terem noção, a gente virou o ano de 2023 para 2024 com expectativa para os juros diminuir ali no comecinho de junho ou até mesmo ali em março. Só que a situação obviamente já mudou, porque a gente não teve nenhuma redução, e a expectativa agora ela tá ali para setembro de 2024 agora. Então, setembro de 2024, 45% do mercado acredita que a taxa de juros vai cair 0,25%. E não é muita coisa, tá? É 45% do mercado. Isso pode mudar rapidamente com alguma taxa de inflação um pouco mais elevada ou em cima em patamares de 3%. Enquanto a inflação não baixar de 3%, a gente só vai postergar quando o Fed vai diminuir a taxa de juros. E foram justamente esses dados de inflação mais altos e a mudança de expectativas para o corte de taxa de juros que fizeram a bolsa cair um pouco mais nas últimas semanas. Agora vem uma parte importante para mostrar para vocês o que aconteceu historicamente em momentos parecidos como esse na Bolsa Americana, e vou mostrar para vocês se a bolsa está cara ou não está. Mas eu queria lembrar vocês que no dia 13 de maio, às 7 horas da noite, horário de Brasília, a gente vai fazer uma Masterclass ao vivo. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem investir no exterior da melhor forma possível, principalmente nesse cenário, como você investe em ações, ETFs, como você monta uma carteira. Vai ser muito interessante para você que quer começar a investir no exterior ou já investe e quer melhorar a sua performance. Mas para você participar, receber relatórios gratuitos, vários conteúdos adicionais, você precisa se inscrever. Eu vou deixar o QR Code aqui ou o link na descrição e você vai receber tudo do nosso evento. E lembrando que no dia 13 também eu vou abrir vagas para Dollarame Black, a nossa casa de análise onde a gente tem carteiras recomendadas, relatórios, vídeos análises, Telegram. Eu explico mais para vocês no dia do evento. Então não deixe de participar e anota aí na sua agenda. Eu te vejo lá, hein? Bom, pra gente entender o que aconteceu no passado para tentar ligar com o presente, um ponto muito importante é entender que a economia em si, ela vive de ciclos, né? Então, às vezes a gente tá em ciclos de alta, onde a economia como um todo americana ou do mundo inteiro tá crescendo, e momentos de baixa, né? Em que a economia, ela tá em recessão, né? O desemprego, ele aumenta, o pessoal não tá gastando, taxa de juros fica lá nas alturas, inflação também, então aí seria uma recessão. Só que no longo prazo, na média, né? A
tendência é que as coisas vão sempre subindo, sempre melhorando, né? O PIB americano sempre vai ficando melhor, maior ao longo do tempo. E esse gráfico mostra um pouco mais em relação à expectativa da Bolsa Americana e rentabilidade dela em relação aos ciclos econômicos. E o que eu quero que vocês entendam, que fique muito claro aqui, é que normalmente a Bolsa Americana, as ações, seus investimentos, eles antecipam os movimentos dos ciclos da economia. Então, aqui em azul a gente tem a Bolsa Americana, né, as ações em si. E aqui em amarelo a gente tem os ciclos da economia. E vocês podem observar que a Bolsa Americana ela tende a começar a cair antes mesmo da economia começar a apresentar redução, né, do PIB ou até mesmo uma recessão. E aí vocês podem observar que durante muito tempo a bolsa ela cai enquanto a economia começa a apresentar quedas, mas antes mesmo de ela começar a voltar, ou seja, melhorar, a Bolsa Americana ela já começa a antecipar o seu movimento de elevação, de subida. E isso também fica muito claro quando a gente compara a rentabilidade da Bolsa Americana com a produção industrial nos Estados Unidos, que sempre acompanhou, né, e principalmente antecipou os movimentos. Então a Bolsa Americana ela vinha caindo antes mesmo da produção industrial já também começar a apresentar queda. E antes mesmo da produção industrial começar a voltar a subir nos Estados Unidos, a Bolsa Americana já vinha e antecipava esse movimento. E olha que interessante esse dado que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui mostra a correlação entre o crescimento real do PIB dos Estados Unidos versus o retorno do mercado de ações. Então isso mostra aqui que quanto mais próximo de 1 for esse gráfico, mostra pra gente que a Bolsa Americana ela subiu ou caiu enquanto o PIB subia ou caía. Então se o PIB americano nos Estados Unidos vem em 1%, isso quer dizer que a Bolsa Americana ela pode subir também em patamares parecidos ao PIB. Isso não quer dizer que ele vai subir na mesma intensidade, mas que ele tem uma mesma direção. Então historicamente esse gráfico mostrou pra gente aqui que a comparação do PIB com o crescimento da Bolsa Americana tem sido muito parecidos. Então se o PIB americano ele cai, a Bolsa Americana ele cai. Se o PIB americano sobe, a Bolsa Americana sobe. Agora, se você for comparar essa ideia, né, de relação da Bolsa Americana com, por exemplo, inflação, a gente não consegue tirar nenhum dado, né? Esse gráfico aqui, na verdade, essa tabela mostra pra gente um pouquinho da rentabilidade da Bolsa de Valores americana em azul, né, ao longo dos anos. Então, é rentabilidade anual, né? E essas bolinhas aqui, laranjas, são a taxa de inflação naquele ano. E o que a gente pode ver é que não tem muito uma correlação, né? Não dá pra saber que, quando a inflação termina no ano alta, a bolsa ela sobe, ela cai. Isso não fica muito claro pra gente aqui. A mesma coisa se a gente pegar as inflações mais altas registradas na história dos Estados Unidos e a valorização da Bolsa Americana naquele mesmo ano do histórico da inflação. Então a gente consegue ver em que 1980, quando a inflação bateu 13,6%, a Bolsa Americana subiu 31,7% naquele ano. Ou em 1974, quando a inflação subiu 11%, a Bolsa caiu 25%. Ou em 1982, quando a inflação subiu 6%, a Bolsa subiu 20%. Mas também não traz um dado ou uma correlação muito interessante pra gente, né? Não dá pra gente exatamente saber o quanto vai subir ou quanto vai cair a Bolsa se a inflação estiver elevada. E eu vou dizer pra vocês que isso é muito simples de explicar do porquê a gente não consegue ter uma relação do quanto a Bolsa vai subir em relação à inflação atual. Porque a Bolsa Americana ela tá sempre olhando para o futuro e a inflação é um dado do passado. Então a Bolsa Americana ela tá sempre olhando para qual vai ser a inflação lá na frente, não qual foi. Então por isso que não dá pra gente ter uma relação de momentos de alta inflação, o quanto a Bolsa ela vai se adaptar, porque ela tá olhando lá pra frente, como vai ser nos próximos meses, como vai ser nos próximos anos, e não como foi a inflação no passado, nos anos anteriores. Isso fica muito claro quando a gente traz exemplos reais da Bolsa Americana. Em 1995, a Bolsa ela se lateralizou, né, antes mesmo da taxa de juros começar a subir, né, então eles já sabiam que isso ia acontecer, mas antes de ela começar a se estabilizar, né, a taxa de juros começar a cair ou se estabilizar, a Bolsa Americana ela já estava subindo. A mesma coisa aconteceu nos anos de 2006 a 2008, né, enquanto a taxa de juros americana estava subindo, a Bolsa ela estava lateralizada. E quando a taxa de juros ela se estabilizou e começou a cair, a Bolsa Americana ela já estava se antecipando com uma grande alta. E isso também fica muito claro quando a gente pega o recente momento que a gente está vivendo, os últimos 3 anos, né? Aqui a gente tem a Bolsa Americana em cinza e a taxa de juros em azul. Então você pode ver que a Bolsa Americana já antecipou esse aumento de taxa de juros na economia com uma grande queda e que mesmo antes de ela começar a se estabilizar ou até mesmo reduzir a taxa de juros, a gente já viu uma grande alta. Está vendo no caso, né? Porque a gente viveu isso em 2023, está vivendo agora em 2024, que a Bolsa Americana está subindo, mas vai apresentar algumas quedas ao longo desse percurso. Mas é importante vocês entenderem essa ideia de Bolsa Americana e ciclo, porque ela sempre vai antecipar o movimento futuro da Bolsa e não o que aconteceu no passado. E com tudo isso, muita gente tem visto a valorização da Bolsa Americana nos últimos meses, né? Se a gente pegar os últimos 6 meses aqui
aqui subiu 18%, nesse ano já tá subindo 5,6%, e se a gente observar, né, ela bateu realmente o pico histórico dela recentemente, né, então ela tá nas suas máximas ali de valorização. E aí muita gente começa a questionar falando, putz, eu acho que vai vir uma grande queda aí, uma grande crise, porque tá no topo histórico, tá tudo caro. Mas será que tá tudo caro mesmo? Olha que interessante aqui essa tabela onde mostra o preço sobre lucro do S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos durante os últimos 50 anos. Esse pontilhado amarelo é a média desse período, né, do preço sobre lucro, e em vermelho mostra o quanto tá o preço sobre lucro agora, né? E é bom lembrar vocês que quanto mais alto for o preço sobre lucro, mais as pessoas estão dispostas a pagar pelo lucro das empresas. Ou seja, mais caro as empresas estariam. Então a gente consegue ver que no momento atual o preço sobre lucro da Bolsa Americana tá em 27 e que a média histórica dos últimos 50 anos é de 17. Então, olhando para esse único indicador que eu mostrei para vocês, relativamente a Bolsa Americana estaria caro com sua média histórica. Mas se a gente olhar aqui, normalmente em picos, né, em que ela tá acima de 27, ela tende a ter grandes quedas também. Então isso mostra que ela, passando de preço sobre lucro de 27, ela pode ter altas ainda. Então isso não mostra que ela tá barata ou cara, pode ser que seja apenas o começo de uma grande alta que a gente vê na frente, mas que normalmente ela não dura muito tempo acima do preço lucro de 27, né? Ela sobe e cai, ela sobe acima do preço sobre lucro, cai, sobe e vem com grandes quedas, né? Uma correção em relação ao preço sobre lucro. Mas a grande questão aqui é que um preço sobre lucro menor, uma redução desse preço sobre lucro, não quer dizer que a Bolsa Americana ela cai. Para ficar mais claro para vocês, eu peguei aqui a rentabilidade da Bolsa Americana desde 1975, né, que vocês podem ver em verde, e comparado com o preço sobre lucro também desde 1975 da Bolsa Americana. E que não existe uma correlação direta entre isso, né? O momento em que o preço sobre lucro tá muito alto, a Bolsa Americana tá subindo. Quando o preço sobre lucro cai, não necessariamente ele tá caindo, a Bolsa Americana pode estar subindo. Então não tem uma correlação. Isso não quer dizer que se a preço sobre lucro cair, a Bolsa Americana vai cair. Para ficar mais claro para vocês essa relação de preço sobre lucro e o quanto a Bolsa Americana pode subir no longo prazo, e se um preço sobre lucro muito caro faz com que a bolsa caia, vocês têm que ver essa interação que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui eu fiz uma ideia mostrando o preço, né, da Bolsa Americana ao longo dos anos, né, uma suposição aqui de janeiro a dezembro, e o lucro das ações ao longo do tempo subindo aqui. E o que a gente pode observar é que mesmo o preço das ações subindo ao longo do tempo, se o lucro acompanhar esse crescimento, o preço sobre lucro ele cai, né? Então em verde vocês conseguem ver aqui que mesmo o lucro subindo ao longo do tempo com o preço das ações, ele veio caindo, o indicador caiu. Mas isso não quer dizer que a Bolsa Americana vai cair, né? Aqui em azul vocês teriam a rentabilidade da bolsa, né, ao longo desse período em azul. Ou seja, o preço sobre lucro cair não quer dizer que a Bolsa Americana vai cair, porque a expectativa está em cima do futuro, tá? Então o preço sobre lucro cair, isso quer dizer que você estaria pagando mais barato pelo lucro futuro da empresa e não do que a Bolsa Americana tá pagando agora. Deu para ficar clara essa correlação? Porque isso aqui é muito importante para vocês entenderem que o preço sobre lucro agora da Bolsa Americana caro, isso não quer dizer que tá tudo caro ou que você tem que vender tudo e que agora está no preço máximo, mas sim que as pessoas estão esperando, estão com uma expectativa muito alta em relação ao lucro das empresas lá na frente. E para mostrar para vocês que mesmo quando o preço sobre o lucro tá alto da bolsa ou a Bolsa Americana tá batendo suas máximas ali de valorização, ainda existem sim ativos baratos para você comprar. Tudo depende de qual você vai estar analisando, de onde você vai estar olhando. Aqui eu trouxe exemplos básicos, tá, de algumas ações na Bolsa Americana, REITs em si, o quanto que tava o preço sobre lucro dela nos últimos 12 meses na média e o quanto tá agora. E tudo que tá em verde quer dizer que tá mais baixo, ou seja, que elas estão mais baratas do que há 12 meses atrás. Então, mesmo com essa alta da bolsa, mesmo com o preço do lucro do S&P 500 nas alturas, acima da média nos últimos 50 anos, isso mostra que tem empresas que estão abaixo do seu preço sobre lucro nos últimos 12 meses. Ou seja, talvez seria uma oportunidade de compra. Enquanto, mesmo nesse sentido, existem empresas muito caras, né? Peguei exemplos aqui de Nvidia, Meta, Qualcomm, que se você pegar o preço sobre lucro dos últimos 12 meses, comparar com o atual, tá muito elevado. Ou seja, elas estão realmente mais caras ainda. Caso aqui como a Nvidia com o preço sobre lucro atual de 71 vezes. E há 12 meses atrás estava em 36 vezes. Já estava caro, agora ficou bem mais caro. Então tudo depende de qual empresa você está olhando, qual o setor, mas sempre vai existir ativo barato para você comprar. Então é importante
deixar claro pra vocês, até mostrando nessa tabela aqui, altas sempre vão acontecer e recessões também sempre vão acontecer. O que importa é você investir pro longo prazo. Então, essa tabela até mostra um pouco disso, né? Que a média das altas, né? Os retornos de bull market, né? Que a gente fala, de mercado crescendo, elas são de 51 meses seguidos, né? Então, a média de alta no S&P 500, na Bolsa Americana, é de 51 meses seguidos. Enquanto as quedas, elas acontecem normalmente, as recessões, né? Em 11 meses seguidos. Então, a gente tem muito mais altas na Bolsa Americana do que quedas. Só pra você ter noção, a média de retorno, né, dessas altas é de 151%, enquanto a média das recessões é de menos 34%. Então isso mostra que a gente sempre vai ter mais altas e por períodos maiores do que as quedas que a gente sempre acha que vai acabar com tudo, que não vale mais a pena investir. Isso fica claro nesse gráfico que eu sempre gosto de mostrar pra vocês, né, mostrando a rentabilidade da Bolsa Americana desde 1952, todas as crises que aconteceram durante esse tempo, né, e que no longo prazo, independente da crise que aconteceu, a bolsa ela sempre vai subir. Você pegando esses dois pontos principais aqui, que é a bolsa, ela sempre vai subir no longo prazo, independente da crise, e que um preço sobre lucro mais caro ou bolsa bater no topo histórico não quer dizer que não tem ativo barato, você basicamente entende como o mercado funciona. Esses dois insights vão fazer você se tornar um investidor muito melhor, mas também dá pra gente entender que agora a bolsa americana tem subido bastante, já antecipando os cortes de juros que o Fed vai fazer no final do ano. Então a bolsa americana sempre está vivendo de antecipar os movimentos lá da frente. E olhar números, indicadores como o preço sobre lucro, que pegam lucros de agora, de momentos anteriores, não faz sentido nenhum. Tem que tomar muito cuidado com o que é jogado para você aí no mercado. E lembrando que se você quer aprender a investir melhor, você tem que participar da nossa Masterclass O Investidor Global, que vai acontecer no dia 13 de maio, às 7 horas da noite, horário de Brasília. Para você participar, basta você escanear esse QR Code que tá aqui, ou clicar no primeiro link da descrição, e aí você vai entrar numa página, você se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, lá a gente vai disponibilizar relatórios gratuitos da Dollarame, todo o conteúdo do nosso evento, e você também vai poder participar desse evento onde eu vou mostrar como se investe melhor no exterior, como se aumenta a sua rentabilidade, ativos para você estudar e muito mais coisa interessante. E nesse mesmo dia a gente vai ter vagas também para Dollarame Black, que eu abro poucas vezes no ano. Então se inscreve e eu te vejo lá. E se você gostou desse vídeo comparativo aqui mostrando se a bolsa americana tá cara ou não agora no momento, deixe sua curtida aqui embaixo e seu comentário também sobre o que você acha disso tudo que eu mostrei. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!